Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live de estudos do livro Projeto Homem. Tenho aqui um folder já para mostrar para vocês, um convite do nosso próximo Residence. Eu vou colocar aqui na tela. A gente ainda está elaborando o material, mas em primeira mão está aí, né? Um material inédito que vocês estão recebendo. Fica o convite do dia 6 ao dia 9/4, bem no período da Páscoa. A gente vai estar se encontrando aqui na praia, em Quatro Ilhas. A gente vai fazer um residence marítimo. Então, alugaremos um barco, vamos fazer bastante atividade no oceano, e a ideia é trabalhar o caminho iniciático. Então, a nossa conexão profunda com a nossa alma, o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, com o nosso corpo emocional também. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 elementos, visando essa conexão do eu com a alma. Mas não no sentido de que a alma, de que o eu deve, a alma deve servir o eu, né? Mas no sentido de que o eu tem que estar disponível, aberto, com muita humildade, para receber o caminho que a alma aponta na existência. E esse vai ser o grande desafio. Então, a gente vai se encontrar, são pessoas que buscam esse caminho, não um ponto de chegada, mas um caminho de escolha, né, da própria alma. Isso é bem interessante. E em breve também teremos novas turmas aí, a 3ª turma da Escola Viva, ela está com vagas abertas. Então, quem tem interesse pode já ir contatando a gente, né, pelos nossos canais, seja o website, seja e-mail, seja o WhatsApp, a gente está sempre disponível. Então, a gente está com novas turmas para a Escola Viva, e é uma excelente oportunidade para quem quer acrescentar na rotina um pouco de bem-estar, um pouco de espiritualidade, né, porque todo mês a gente se encontra com esse objetivo, com essa troca no grupo, e são ligações muito profundas e que, com certeza, trazem uma novidade para a nossa vida muito legal, tá? Então, fica aqui o convite de antemão, para quem se interessar. Em breve, espero encontrá-los, né, pessoalmente, nessas atividades práticas, que são uma delícia, todo mundo deveria experimentar fazer, pelo menos uma vez na vida, né? São atividades que, de fato, fazem total diferença para a gente. E aqui na Orionte, vocês têm uma oportunidade única, né? Que em outros lugares talvez seja mais difícil de ter essa oportunidade, que é de você ver o seu caso, né? Porque a gente não trabalha com um número massificado, a gente trabalha com um número muito, muito pequeno de pessoas, para detalhar mesmo cada caso, né? Então, a gente entra mesmo nas situações de vida, nas escolhas que devem ser tomadas, e isso é um grande diferencial que deve e pode ser muito bem aproveitado, né? Então, não é um discurso genérico que serve para um grande grupo, uma grande massa, mas é algo bem personalizado, né? Na minha vida, qual o meu caminho? Qual o primeiro passo? E a gente ajuda você a escutar o que a sua alma traz sobre isso. Então, são atividades muito, muito legais, muito intensas, de contato com a própria alma, envolvendo também instrumentos musicais. A gente tem holísticas, tem música, tem dança, tem cozinha, tem teatro, tem interações, tem meditações, tem tudo, né? Tem até banho de mangueira, a famosa hidromúsica solar, né? Que é muito mais do que um banho de mangueira. É uma meditação muito profunda, envolvendo a terra, o sol, a água, a dança, né? Então, tudo isso vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, seja na Escola Viva, seja no Residence, tá bom? Então, fica o super convite. E agora a gente vai começar com o nosso conteúdo da noite. A gente vai voltar a falar sobre essas atividades, mas fica aí, então, o convite.
Então, pessoal, só para vocês entenderem aqui onde a gente parou, tá? Hoje a gente vai estar entrando no capítulo 6, que se chama Notas sobre Ética e Sanidade Estética. É bem interessante esse capítulo, porque ele chama de notas, né? Então, são vários pontos que ele vai trabalhar. Então, a gente tem o capítulo 6, dentro do 6 a gente tem o 6.1, que ele trabalha muitos pontos da nossa vida cotidiana. A gente tem o 6.2, que vai trazer como a gente salva, a gente cultiva essa evolução do prazer na nossa vida, desde a vida profissional até a questão do, ele chama de mestre adormecido, né? A consciência, a força para investir, que vem de umas conferências que ele fez aqui no Residence em Bombinhas até. E depois, para finalizar o capítulo e finalizar o livro, ele entra falando sobre a intrínseca honestidade das coisas, o prazer na terra, os modos de paz no corpo e a experiência do ser. Então, esse capítulo 6 em si, ele é um capítulo muito, muito intenso e muito bonito, quase que utópico, mas é muito gostosa a leitura dele, que ele vai estar ensinando a gente, ou trazendo de uma forma como notas, né, vários aspectos do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre notas, né, da educação estética, atitude estética, o estado de graça, a gente vai entender um pouco como funciona a mídia, toda a questão socioafetiva, o que é essa semântica fantasma, que ele também coloca, vai falar sobre a força de vontade, sobre a religião, até sobre o fumo, ele fala nesse subcapítulo. E a vigilância do eu, né? A importância da gente constantemente vigiar o nosso eu. Então, vamos ao conteúdo. Se tiverem dúvidas, por favor, né? Estou aqui à disposição. Não sei quem é que está aí assistindo, me acompanhando. Por favor, também peço que compartilhem essa live para que mais pessoas possam ver, assistir, acessar esse conteúdo, né? Então, quem está aí ao vivo, por favor, convide mais pessoas e deem o likezinho, sigam nosso canal do YouTube. É sempre importante a colaboração de vocês, a gente agradece, tá bom? Então, vamos lá. Por que, então, ele fala sobre a atitude estética, né? O que é essa atitude estética? Então, ele começa o livro, pessoal, falando assim, ó. Por atitude estética, eu entendo o modo como exercitar o prazer. A vida, se não tem como escopo o prazer, ela não tem sentido. Todas as circunstâncias, as responsabilidades, as angústias, os riscos, seriam imotivados sem atenção ao prazer. Vejam que bonito isso, né? Ele entende que a atitude estética é o modo como a gente exercita o prazer. E que na vida, o escopo da vida é o prazer. Porque todas as situações que a gente vai construindo na nossa vida, ela tem a atenção a esse prazer. Ela é o resultado desse prazer. E é o efeito daquilo que a gente realiza. Né? Quando ele fala até isso em outra situação, né? Quando cada tensão alcança o uno. Eu tenho também essa sensação de prazer, de realização. Esses dias até eu estava com uma paciente conversando sobre isso, né? Era uma pessoa que estava se exigindo demais e a gente falou sobre a perfeição. E o fato, ela comentou que uma pessoa já tinha dito essa frase, né? De que a perfeição em si não existe. Quando a gente encontra com a perfeição é porque a gente está morto. Vejam que tenso isso, né? Então, a gente, de fato, a construção, ela é um pouco caótica. O prazer, ele é caótico. Mas ele é perfeito nesse caos. Então, quantas vezes de improviso no caos, a gente não se depara com situações extremamente prazerosas, né? Enquanto que numa rotina fixa, imutável, essa situação prazerosa, ela não seria vivida. A gente jamais teria a oportunidade de experimentar ela. Né? Quantas pessoas também não se fecham na rotina com medo desse caos e acabam também evitando o prazer. Né? O prazer é um ponto importantíssimo da nossa vida, ele está mais presente do que a gente imagina. De certa forma, a vida social, comunitária, né, nos empurra
a gente deixar um pouquinho o prazer de lado. Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Mas o povo, quando tira férias e fica na praia, parece que está vivendo tudo que não vive no ano todo, né? Então, vejam que isso é um exercício talvez exagerado do prazer, né? Porque eles não se permitem viver durante o ano isso, né? Porque tem que estudar, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que ganhar dinheiro, inclusive tem deveres com relação à afetividade, né? Tem que levar fulano para passear, tem que dar atenção para ciclano, tem que visitar não sei quem, como se fosse um dever, não é um prazer, é uma obrigação. Então você passa uma vida servindo essa máquina, né? E o prazer acaba às vezes sendo esquecido. Quantos de vocês, né, no dia a dia acrescentam alguma forma de prazer? Né? O quanto a gente se permite viver? Talvez hoje em dia a gente até se permita um pouco mais, né? Mas eventualmente um prazer ligado a uma pintura de um quadro, a escutar uma música, a cozinhar um alimento diferente, né? Eventualmente alguma coisa artística, algum trabalho manual, uma dança. Quantas vezes a gente se dá esse direito de viver isso, esse prazer? E o quanto esse prazer ele não expressa também um mundo que está totalmente escondido, não visto, né? E você tem a oportunidade de canalizar esse mundo, trazer esse mundo a se aflorar vivendo isso, né? Então, o prazer ele é sim extremamente importante para quem busca a consciência. E de alguma forma, o efeito do prazer, quando a gente finaliza, né, algo que deu certo, a gente encontra essa situação similar à da morte. É uma situação que a gente é levado a transcender, a olhar para aquilo que a gente fez e falar, ah, né? Que êxtase, e ir para o próximo, partir para o próximo. Né? E esse é o processo que também está vinculado com outro conteúdo que a gente deu aqui, mas que casa bem com esse conteúdo, que é o conteúdo do nascimento do eu. Então, a gente já comentou em algumas outras lives, né? Primeiro, eu tenho algo dentro de mim que me tira da indiferença, me movimenta, cria uma tensão. Depois, eu vou para fora tentar metabolizar aquele fato que me tirou da indiferença e metabolizar ele, fazer, viver aquilo, colocar para fora. E quando eu coloco para fora, depois eu realizo e eu gozo daquele momento. Eu transcendo, eu parto para um próximo e não me fixo. Então, esse é o contínuo movimento da nossa vida, esses 3 movimentos. Né? O movimento do universo, se vocês quiserem também. 3. Né? Por isso, o 3 é um número muito conhecido. A gente tem o Uno ele é inteiro, sem partes, ele simplesmente é. E ele respira, ele se divide em 2 para se experimentar no mundo externo. E desse 2, nessa experimentação, a gente tem a dualidade, o polo positivo e negativo. Desse 2 nasce um terceiro, que é o que está no meio desse círculo. E esse terceiro que está aqui no meio, ele é o olho que tudo vê, ele é a transcendência, porque ele retorna à fonte. Ele retorna sobre uma outra ótica, um outro ponto de vista, à sua essência, né, à sua origem. Então, é um novo olhar para o ser que é. Então, esse é o contínuo movimento da vida. A gente está sempre se conhecendo, sempre vivendo, experienciando, se conhecendo e aprendendo coisas novas, mas aprendendo mais da nossa essência, de quem a gente é. É muito bonito esse movimento. Ele fala aqui ainda na primeira página do subcapítulo o seguinte: o exercício estético parece ser supérfluo, mas é o empenho mais difícil e mais elevado. Para a massa, ele é impossível. Ele implica vontade e capacidade técnica de viver em contínua experiência ponto. Tudo progredir de modo perfeito seria a realização final da moral do homem, seu destino natural. A vida é um contínuo prazer narcisista, egoísmo vencedor. O exercício estético é a norma natural da vida, mas para ter o prazer é preciso que as coisas andem segundo o modo em que a vida as impostou. A vida é a necessidade base e a perfeição, é a obrigação.
caso se queira ser feliz. A perfeição é obrigação, caso se queira ser feliz. Então, vejam que interessante isso, o quanto ele é radical nesse ponto, né? E ele coloca que para a massa é impossível. Justamente por isso, a massa, ela vive uma vida, né, sempre igual, não transcende. E a gente já vai olhar agora, acho que esse é o objetivo, né? A gente olhar como é que a gente faz para ter esse estilo de vida, ok? Então, vamos lá. O que seria a felicidade nisso tudo, né? A felicidade é justamente um resultado, a sensação que a gente experimenta, que é resultante desse exercício, a atitude estética. Então, em cada momento da nossa vida, quando a gente executa aquilo que a nossa natureza aponta como prioritário, executa algo criativo, algo novo para a nossa alma, a gente experimenta essa felicidade, essa atitude estética. A natureza, ela é estética. Okay? Vejam as flores, a selva, a mata nativa, né? Vocês já pararam para ver a diferença? Hoje até estava caminhando na minha vizinha e vocês já pararam para ver a diferença entre um jardim feito com paisagismo, um técnico paisagista, e um jardim com mata nativa, natural, que os pássaros plantam, natural, nativa mesmo. Eu estava falando para ela hoje, as árvores parecem que dançam, se contorcem, elas não são grandes demais nem pequenas demais, mas o tronco delas fazem curvas, é a coisa mais linda. Você vê flores vermelhas misturadas com verde de vários formatos, as frutas, é a coisa mais linda, é estético, é belo. Enquanto que quando você vai num cenário muito de arquiteto, você sente uma coisa fria, gelada, você não sente essa dança. São plantas que não conversam com o ambiente, né? São plantas quase que mortas. Puxam você para uma situação estática, não para uma situação criativa. Vejam a importância da estética nos microdetalhes, né? Então, esse conceito de estética, quando o Meneghetti traz, ele está totalmente vinculado com essa ética de natureza. E vejam que não é uma estética padronizada, tudo igual. Isso é a estética do presídio, né? Você usa um uniforme igual. A estética que ele está falando é uma estética que pode ser caótica, né? Que é a estética como ética que a gente vive, mas é a ética do ser. Aqui o ser, quando a gente fala dessa ética ontológica, a ética do ser, o professor até fez uma conferência falando especialmente sobre isso, que foi linda, né? Antes de morrer, transmitiu para vários lugares, falando sobre a filosofia ontológica, e ele falava sobre os atributos do ser, que o ser é bom, belo, uno, vencedor, e ele sempre é. E esses atributos, eles são lindos porque eles confirmam essa lógica de natureza. E eles confirmam a estética, confirmam o prazer e confirmam essa sintonia com o Criador. Tá? Porque se a gente experimenta viver de acordo com essa lógica, a gente entra nesse presente divino, nesse ser que eu também sou, e que me deu de presente essa possibilidade de me experimentar, de viver. Isso é o prazer. E esses são os atributos que também a filosofia confirma e traz e remete. Então, você não deve ter medo de experimentar isso. O que acontece é que às vezes a gente prefere ficar num certo comodismo, uma forma de vida que a gente é ensinado, e ele vai falar sobre isso de uma maneira muito legal nesse capítulo. Com medo de viver, quase que uma falta de confiança no ser, né? E daí entra aquela frase que eu gosto de falar, eu e o Érico, a gente fala às vezes, que é fiducia nell'essere, né? Tenha confiança no ser. Confiança nesse caos, que dali brotam muitas coisas belas. Bom, mas o que ele fala, né? Como é que eu vou conseguir exercitar esse estilo de vida? Né? O que eu preciso fazer para exercitar isso? Então, ele coloca que, primeiro, é super importante a limpeza da mente. Dylan, obrigada por ter compartilhado, viu? Eu tô vendo aqui que você comentou aqui agora. Pessoal, se tiverem dúvidas, por favor, interajam, perguntem.
Acho que é super válido, tá? A gente vai trocando figurinha. Então, vamos lá. Como que a gente faz para exercitar esse prazer? Né? O que eu preciso para isso? A primeira coisa que ele coloca, que é essencial, é a limpeza da mente. E ele coloca nesses termos, tá? Limpeza da mente. O que é essa limpeza da mente? Higiene mental, né? Pena que meu amigo Márcio não está vendo, depois eu vou compartilhar com ele. A limpeza da mente, que ele já usou esse termo outras vezes, né? Então, a limpeza da mente é a capacidade da gente colocar ordem nos nossos pensamentos, né? Ele fala que os pensamentos, eles são como... Ele não fala isso a gente fala aqui, em terapia a gente costuma falar como fazer essa limpeza, né? Então, os pensamentos, eles são como músculos do nosso... Pensa o nosso braço. Nosso braço tem vários músculos, né? Tem ossos, músculos. A gente não fica levantando o braço assim toda hora, sem motivo algum. A gente controla. Agora é o momento de eu fazer um gesto, eventualmente, ou para pegar a água, né? Para olhar o relógio, enfim. A gente controla e usa de maneira funcional esse músculo. O pensamento, mesma coisa. Tem gente que não consegue controlar o pensamento. Então, eles saem andando e vão longe, né? Dá uma volta e vai lá. Nem uma máquina. E quando ele fala de limpeza da mente, ele fala de limpar desses pensamentos que são obsessivos, intensos, né? Que são destrutivos, eventualmente. Então, eu preciso, pessimistas, eu preciso aprender a limpar a minha mente. Ou quando eu penso mal de uma pessoa, né? Perco tempo pensando mal daquela pessoa. Eu adoeço, porque é como se eu estivesse engolindo uma toxina que aquela pessoa remete para mim. Então, tudo isso é um processo da minha mente que eu tenho que cuidar. E, por outro lado, quando eu estou bem comigo mesmo, eu não vou perder tempo com pensamentos ruins, com coisas ruins. Eu vou focar em coisas boas, do bem. E simplesmente eu vou eliminar essa vibração, essa frequência, esse campo que pode me levar para baixo. Eu vou evitar me nutrir desse tipo de situação. Então, pensa que isso é um ponto também muito importante para a ontopsicologia. E cada um vai metabolizar o seu semelhante. O Meneghetti coloca, pontua isso no livro. Então, na vida, no universo, a lei do universo, a lei da vida, ela não é baseada no pensamento consciente, lógico, racional. Ela é baseada naquilo que eu estou vibrando, naquilo que como é que está a minha frequência. Então, se eu estou numa frequência baixa, eu me alimento de frequência baixa, o meu pensamento vai estar nessa frequência também, e eu vou atrair isso para minha vida, né? Se, por outro lado, eu estou numa frequência alta, eu também colho os resultados disso, e a minha mente fica limpa, fica clean. Então, quando a gente perde muito tempo criticando uma pessoa ou alguém que realizou alguma coisa, tem duas hipóteses aí, né? Ou eu estou sendo fraco e estou me deixando contaminar pela situação daquela pessoa, então eu estou me sintonizando com a frequência daquela pessoa, ou então aquela pessoa representa algo que eu gostaria muito de fazer, mas que eu não tenho coragem de fazer. Então a raiva daquilo que não está evoluído em mim, ela se desloca atacando aquele próximo. Vejam que quantas vezes a gente não perde tempo, né, nesse pensamento obsessivo, sem se dar conta que, eventualmente, aquele pensamento está querendo trazer uma coisa sua. E isso é expansão de consciência. Ele fala, ele entra aqui no texto, ainda quando ele fala da limpeza de mente, sobre a beleza, né, que a beleza, primeiro, ela vem internamente, e que se a gente faz essa limpeza de mente, a gente escolhe essa frequência, essa beleza, os resultados funcionais ficam belos. Belos segundo as normas de natureza, não um belo estereotipado aqui, tá? Então, ele fala que a beleza é a satisfação de existir com esse sucesso interior. Ele coloca basicamente nessas palavras, tá bom?
Então, qualquer erro que a gente encontra nas nossas vidas, ressaltando aqui, né, é uma somatória desses microeventos que a gente vai tolerando, né, às vezes pensamentos, raivas, ou eventualmente um ambiente bagunçado. Então, por isso é tão importante, ele coloca isso em mais de um livro, mais de um material, que é tão importante a gente cuidar da estética. Tá? E ele coloca também sobre chegar num ponto zero de consciência. O que seria esse ponto zero? Deve-se conseguir chegar ao ponto zero da atividade mental, porque ele é o ponto força. Porém, não se chega a ele através de meditação e outras práticas semelhantes, mas através do nascimento do eu, ou seja, de ações acertadas, de escolhas côngruas. As ações mais importantes precisam da vigilância contínua, mas isso não causa estresse, porque as ações bem-sucedidas trazem riqueza, abundância. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que a gente não vai chegar nessa limpeza de mente meditando. A gente vai chegar nela, no ponto zero de percepção, na limpeza de mente, experimentando, fazendo, metabolizando o mundo. Porque é experimentando, acertando ou errando, e aprendendo com os nossos acertos, nossos erros, que a gente chega lá. As nossas ações bem-sucedidas que vão trazer mais abundância, mais riqueza para a nossa vida. Se, por outro lado, eu fico meditando para limpar minha mente, eu fico frustrado, eu não me realizo. Então, esse ponto zero ele não é alcançado, porque, de alguma maneira, esse quântico que eu não estou realizando, ele vai poluir a minha mente, os meus pensamentos. Eu vou ficar estressado, eu vou ficar atenta a essa ação que eu não estou fazendo, que eventualmente é errada, enfim. Esse é o resultado da atenção. A atenção ela vai se acumulando a cada ação incompleta na minha vida, né? Que eu estou utilizando, gastando muita energia para aquela ação, mas eu não estou recuperando essa energia. Aqui também um ponto importante, né? Uma boa forma de recuperar energia é quando você finaliza uma grande ação. Vocês já pararam para perceber que muitas vezes a gente tende a não se movimentar para não gastar energia. Mas enquanto a gente se movimenta, a gente faz, né? Quantas vezes vocês não limparam o ambiente e estavam com preguiça de limpar aquele ambiente, uma casa, por exemplo. E depois que vocês limpam, vocês se sentem mais vitais, né? Teoricamente, vocês gastaram energia ali. Mas se vocês fizeram com prazer aquela ação, aquele movimento, no final vocês vão recuperar essa energia. Então, essa é a atitude estética e a lógica do prazer, ok? O segundo ponto que ele coloca aqui, que é importante, que eu sublinhei, é o plano de antecipação. Então, o que isso significa? Muitas vezes, a gente deixa que os outros, ou a situação dos outros, prevaleçam sobre nós, na nossa vida. Seja por preguiça, seja por comodidade, por amizade, para não magoar. Então, é aquele típico passeio em família, né? Teu irmão, teu tio, ele organiza tudo e você só vai seguindo que nem um pacote de Sedex. Você não é sujeito daquela situação, você é um objeto ali, né? E você faz para não magoar, não, porque tem que acompanhar, né? Senão o fulano vai ficar chateado. Mas você sozinho faria outra coisa com o seu tempo livre, ok? Ou com outros amigos, enfim. Então, quando alguém não tem essa consciência do que acontece, ela vai se tornando objeto do outro. Ela está indo com o vento ali, né? O xamã está indo. Ela poderia fazer tudo, mas não faz nada porque ela faz o que o outro prevê, ou faz do jeito que ele prevê. Não inclui uma novidade, um elemento criativo naquela situação. Então, para ter essa atitude estética, eu preciso estar atento com essas situações. E para isso, o nosso corpo vivo ele é um excelente instrumento. Então, se eu não percebo num momento, eu posso perceber depois num sonho, né? Ou percebo se eu estou mais vital ou menos vital fazendo aquilo. A nossa consciência vai dizer, né? A consciência verdadeira, porque às vezes a consciência lógica, racional diz, não, é cool, é legal, é maneiro, é um show tal, eu vou, mas depois eu saio um caco, né? Ou meu estômago está reclamando daquilo.
Então, às vezes, quantas vezes a gente não come um alimento, por exemplo, porque culturalmente todos os restaurantes servem aquele alimento, é culturalmente valorizado, mas meu estômago rejeita totalmente, me sinto mal, me sinto pesado, depois que eu como aquele alimento, né? Então, com o plano de antecipação, a gente aprende a sentir o prazer e a viver somente quando a gente sabe que aquilo vai me trazer vida. De outra forma, eu descarto isso da minha vida. Então, o que não me agrada, eu simplesmente descarto. Eu não como só para agradar fulano, ciclano. Não. Se não faz bem para o meu estômago, eu rejeito. Eu descarto. Não preciso. Né? É simples assim. É bem como as células do meu corpo fazem, né? Sem moral alguma. Depois, é claro, eu preciso ver como dialogar, né, de uma forma socialmente aceitável. Mas, gente, hoje em dia tudo é possível, né? A gente pode falar a verdade ou eventualmente explicar de uma maneira diplomática, mas hoje em dia tantas coisas são já vistas numa certa normalidade, né? Então não tem nada de mal você fazer determinadas coisas. Até aqui tudo bem, gente? Entenderam bem os dois primeiros pontos? São relativamente simples, né? E é uma questão muito prática do nosso cotidiano que ele traz, e é isso que eu acho mais maravilhoso nesse livro, né? Um livro extremamente prático, vivo e bonito, é quase que poético, né? O outro ponto que eu sublinhei aqui, que é essencial para esse estilo de vida, essa atitude estética, é ter consciência do prazer. Então, as nossas emoções, elas são, isso é, de alguma forma, uma continuação do que a gente falou antes, da antecipação, né? Essa consciência do prazer é perceber o meu corpo. E ele coloca aqui a importância do intestino, ok? Que o intestino, ele é quase tão importante quanto o cérebro e o coração, e que a gente sente muito no nosso intestino. Então, se o intestino está desorganizado, é porque eu tenho que ficar atento, né? Então, quando eu recupero essa consciência do prazer, eu estou atento a tudo, o modo como eu costumo comer, colocar a mesa, me vestir, todos os refinamentos dos meus sentidos, para que as minhas células sintam prazer de viver, ok? Que eu vou escolher para comer, né? Então, a nossa casa, os nossos objetos, tudo eu estou metabolizando. E tudo isso pode trazer ordem ou um certo desconforto para as minhas vísceras, para as minhas células, né? Então, também a ordem é importante. E aqui, ordem, de novo, não é aquela coisa gelada, né? De arquiteto, fria ali, né? Tudo quietinho, robótico. Não, às vezes necessita de um pouco de caos, né? Mas é algo que traz esse prazer, quase que visceral. E ele fala muito claramente que para que a gente chegue nas grandes coisas, a gente deve antes prestar atenção nessas coisas pequenas. Quantas vezes, né, a gente não posterga esses pequenos cuidados em nome de um super trabalho ou de uma super meta. Então, eu não posso almoçar porque eu tenho, né, uma reunião super importante, né, e depois eu como que nem um lixo, né, eu não me alimento direito, eu como correndo, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas pequenas coisas, porque se a gente não serve o nosso corpo no dia a dia, né? Espera para servir só depois que a gente for, sei lá, o quê, né? Depois que a gente realizar todos os nossos objetivos de vida, as nossas metas, a gente está maltratando o nosso corpo, a gente está se machucando e a gente está perdendo essa atitude estética, que é importantíssima para quem busca a consciência, elevar a consciência. E o quarto ponto que eu sublinhei aqui, que é o mais importante de todos, eu diria, é o de superar aquele problema antigo que faz com que a nossa vida seja repetitiva, vulgo matriz reflexo, ok? Então, um bom processo de psicoterapia vai me ajudar a ter consciência da forma como eu escolho, a forma como eu erro comigo mesmo e a origem dessa repetição, meu trauma raiz. E isso é importante fazer, gente, não fujam disso. É um processo individual, intransferível, né? E é uma coisa que na psicoterapia você consegue chegar no teu ponto individual, que é único, que cada vida é uma vida, cada subjetividade é uma subjetividade.
Então, por mais que os erros sejam repetitivos, a gente tem uma situação, uma história de vida, né, que muda. Então, por isso a psicoterapia individual é essencial. Talvez é mais do que a de grupo. E muitas pessoas fogem, né? Acham que, ok, né? Já vi, tá aqui, assisti aquela aula, assisti aquela live, tá tudo certo, né? E quando a gente vai ver na psicoterapia individual, a gente limpa tantas coisas, né? E a gente já consegue mudar essa coisa repetitiva. E isso é importante. Mas tem que querer, né? Muita gente foge disso porque na repetição a gente tem o conforto. E na criatividade, na estética, a gente tem que ter confiança ao ser. A gente está entrando num universo desconhecido, perigoso, caótico. E daí que está o medo das pessoas, né, de enfrentar isso. Então, muitas vezes a gente perde tempo com comportamentos repetitivos, destrutivos, que podem colocar tantas coisas a perder, né? Ciúmes, agressividade, infantilidade. E o INSI desaprova, né? Porque ele não perde tempo com essas coisas. O INSI já é perfeito. Nossa alma deriva do ser, a gente é Deus. A gente é tudo isso. Vocês já pararam para pensar que vocês são um Deus? Olha a força disso, né? E como deuses, vocês estão se comportando como tal ou vocês estão perdendo tempo com coisas baixas? Entende? Então, é preciso saber ser funcional a esse Deus que existe dentro de nós, essa divindade, essa chama divina, cuidar dela, né? Escolher cada momento a ética para ser função a isso. Isso é um grande desafio, ok? Então, a primeira regra que a gente precisa refletir com clareza é entender como que ocorre esse egoísmo. Esse egoísmo é importante a gente ter em vista. Ou seja, o que é melhor para mim aqui e agora, ou na perspectiva futura. Do ponto de vista da minha alma, do meu ser, do Deus. Tem que ser um pouco egoísta. A gente perde muito tempo pensando nos outros, em agradar fulano, ciclano, o que vão pensar, meu Deus, né? E a gente esquece de nós, né? Da minha alma, meu Deus, eu. O que é importante para mim aqui agora? No presente, na perspectiva futura. E a gente perde tempo, né? Se massacrando. A gente gasta muito mais tempo na nossa vida nos massacrando do que sendo egoístas, pensando no que é bom para nós. A gente foi ensinado a não ser egoísta nessa sociedade. E em seguida, então, eu vou ver a lei social, né? O que a lei diz. Né? Porque eu tenho um compromisso com a lei também. Né? A lei pode me colocar na cadeia. Então, eventualmente, eu tenho que saber instrumentalizar a lei para servir essa essência, essa alma. A lei é também uma espada, ele coloca no texto, é uma espada que pode me ajudar a me defender também. Né? Então, se alguém rouba uma ideia sua, por exemplo, né, de algum projeto seu, existem leis de direitos autorais, patente, que pode ser usado, registro de marca, tudo isso é uma forma de defesa, né? Enfim, são ferramentas, né, que podem ser utilizadas ou não. Agora, a lei também pode ser um impeditivo de você viver, eventualmente, algumas coisas, né? Então, por exemplo, uma pessoa cuja alma quer muito fazer uma viagem. Você não pode roubar esse dinheiro ou pegar esse dinheiro de algum lugar. Você vai ter que trabalhar, produzir dentro da lei, conforme aquela sociedade, para ganhar aquele dinheiro para viajar. Então, eventualmente, você vai precisar de tempo para isso, né? Tempo, estudo, sacrifício, para então realizar aquele desejo. Né? Por isso que é importante ter essa dupla moral. Vejam que é muito delicado tudo isso, porque o que o professor escreve aqui, né, se for visto por alguém muito perverso, pode ser utilizado como justificativa para um comportamento perverso, né? Tudo isso que ele coloca no texto, porque a linha é muito delicada aqui. Então, o ponto é que existe uma regra básica, né, que é aquela de ser fiel à alma, ao ser que nos colocou. Mas para chegar lá, primeiro é preciso fazer todo aquele processo que eu descrevi aqui, que ele comenta também no livro, que é a limpeza mental, o plano de antecipação, a consciência do prazer, superar aqueles problemas que são repetitivos da nossa matriz, tudo isso.
Depois que eu fiz tudo isso, eu posso pensar em dupla moral. Mas se eu não resolvi antes esses pontos, eu vou utilizar a dupla moral para criar uma situação eventualmente desagradável para um próximo, com a justificativa mental de que meu em si está apontando aquilo, né? Então, até a ontopsicologia, ela pode ser muito distorcida, e nesse caso ela vai se tornar uma nova religião, né? Porque eu perco o critério interno e utilizo uma lei como justificativa de, por exemplo, vistosas agressões ao próximo, ok? Então, da mesma forma, né? Se eu passo uma vida meditando, eu não necessariamente vou ter a evidência da minha alma, né? Então, quantas pessoas não passaram uma vida meditando e não perderam a sua alma? Porque essas pessoas podem fazer tão mal para si quanto aquelas que eventualmente agridem um próximo. Eventualmente, quem agride um próximo está fazendo isso com alguma exigência da alma, não sei, né? Com alguma intenção boa. Não existem regras tão definidas assim. É um processo muito baseado no universo e na frequência, sua frequência interna. Não sei se está claro, gente, ou se ficou mais complexo agora. Mas o ponto é esse. O ponto é que no universo não existem regras, não existem leis, mas existe um processo de frequência e de honestidade das coisas. Ok? Dúvidas até aqui? Posso seguir para o próximo? Muito conteúdo, pouco. Não sei quem é que está aí me assistindo. Se quiserem dar o ar da graça, estou aqui. Às vezes eu me sinto num monólogo aqui, falando no YouTube. Faz como se eu estivesse falando para um espelho. E é importante também entender como que vocês estão recebendo tudo isso e se tem alguma questão. Crises, qualquer coisa, por favor, façam-me saber. Ele entra em seguida num assunto muito bacana e muito bonito, que é o estado de graça. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. Ele é quase como uma poesia, quando você lê sobre o estado de graça. Acho que já vivenciei isso. Obrigada, Ana. Obrigada, Mônica. Então, eu acho que já vivenciei isso em alguns momentos da minha vida, me senti em estado de graça, mas são momentos raros, né? Que deveriam ser mais frequentes, né? Pelo tempo de vida que a gente tem e pela intensidade que a gente pode viver a vida. Oi, Dylan, bem denso, mas muito real. É preciso esse autocuidado contínuo. É um autocuidado que tem que cuidar para ele não se tornar uma bitolação, uma regra, né? Porque até nisso, né? Se eu cuido demais na atitude estética, por exemplo, isso pode se tornar uma lei, uma regra e pode me limitar também, né? Então eu tenho que cuidar, eventualmente, para não cuidar demais, para deixar fluir e para viver isso de uma maneira agradável, leve, solta, né? É interessante esse autocuidado, Dylan, ele é sutil, né? Tem que ser sutil. Mas vamos lá. Então, o estado de graça, como é que ele se dá, né? O nome já diz, de graça porque é de graça. Então, é quase como se fosse uma abundância que a vida dá para você. Ele coloca assim, eu vou ler para vocês. Peraí. O estado de graça é o perfeito proceder do organísmico. Quando ele fala de organísmico, é a presença da alma no corpo. Então, é o corpo vivo e a presença da alma nesse corpo. Cérebro visceral, principalmente. Estado de graça é o perfeito proceder do organismo em sintonia imediata com a consciência. Saber e existir são comparáveis a essa forma. 1 mais 1 igual a 1. O estado de consciência do eu é igual à revelação do incêndio.
A esquizofrenia existencial, ao invés, pode ser sintetizada na forma 1 mais 1 igual a qualquer cifra diferente de 1. O eu fica dividido, não chega nunca no uno. No estado de graça, qualquer relação é igual a 1. Então, de novo, né? Quando a gente fala de ontos, o critério ontológico, a gente está utilizando o critério do ser, né? E o ser, ele tem alguns critérios, um deles é o da não eliminação, ele não se auto-elimina, porque isso seria um princípio de contradição. Ser é, e o não ser, não pode não. Se o ser é, ele não pode não ser, né? Então, se eu sou, eu não posso não ser. Isso seria uma auto-eliminação, uma contradição. Porque o ser é e o não ser não é. Então, se eu sou, eu sou. Quando eu vivo essa ética, essa lei do ontos, eu tenho que estar atento a tudo aquilo que o ser me coloca como prioritário. E se eu sigo essa lei, eu entro naqueles atributos do ser que eu falei antes, eu chego limpo nesse ponto zero, né, para ser capaz desse exercício autêntico, dessa construção de vida consciente. Então, eu chego nesse ponto que é o uno, né? Porque a alma é o uno. Ela pode agir por meio da divisão, né? Ou seja, a vida é divisão, é experimentação. Mas a alma, ela é uno. Então, ela escolhe alguma coisa que vai tirar da indiferença de todas aquelas coisas que impactam na vida. E eu vou entrar em unidade com aquela coisa. Depois outra, depois outra, depois outra. Né? Se ao invés disso eu estou dividido, eu fico na dúvida, na cisão, eu me confundo, eu me perco, eu me distancio daquela evidência interna que me conecta no uno que eu sou. Então, eventualmente no percurso eu aprendo e reencontro aquele ser, né? E quando eu estou no estado de graça, eu sou sempre o uno. Vocês conseguem entender esse ponto, né? Que eu tenho evidência do que é ou não para mim sem precisar refletir. Eu tenho uma certa certeza. Então, quando eu estou cindida, eu estou esquizofrênico, ele chama a realidade cotidiana cindida, não necessariamente um esquizofrênico manifesto, enfim. Mas ele diz que nós, seres humanos, nós somos divididos, esquizo, né, divididos. Então, a gente, ao invés de ter essa evidência interna e colher a unidade do ser, eu colho a unidade, mas eu fico em culpa, fico em dúvida, eu fico aborrecido, fico com ciúmes, fico com as costumeiras, os nossos costumes de rotinas, né? Então, eu perco aquela unidade, aquela forma única do real vivido ali naquela situação. E quando eu estou em estado de graça, eu não tenho dúvida. Eu estou totalmente limpa, zerada. Eu vou, faço e eu metabolizo aquela coisa porque eu sei que eu sou Deus. E se eu sou Deus, eu não posso não ser. Eu vivo isso. Essa é a consciência divina. E esse estado de graça, os olhos emanam luz, a pessoa tem essa certa apetibilidade erótica, o cabelo fica fluido, quase em tons de branco, né? A gente vê esse estado de graça em todos os aspectos externos somáticos. As escolhas, tudo aquilo que eu tenho de exigência vai gerar mais vitalidade. Também eu vou gerar mais atração, né? Eu vou atrair mais pessoas. Campo etérico, a vitalidade vai estar em pleno regime. A saúde também vai estar acima da média. Então, por quê? Porque eu estou vivendo o Deus que eu sou. A pessoa vai ter pensamentos bons, vai ser simples, humilde, né? Vai ter prazer em dar. É como uma flor, né? Que vai atrair para si sem estar preocupada, né? Ela vai ter uma bondade real e vai metabolizar o próximo com a mesma bondade, vai colher o mundo dessa forma. É o que ele chama da veste branca, ok? E, de fato, quando você está em estado de graça, às vezes você não consegue usar outra roupa senão branco, né? Porque é o que reflete aquela luz que você sente dentro. Então, nesses casos, é comum que a pessoa não se dê conta também, e ele coloca isso no livro, né? Que a pessoa não se dê conta que ela está nesse estado elevado de consciência, de bem-estar.
e ela age como ela fazia anteriormente e vai perdendo, né? Ele fala que é como dar um cheque de 100 reais, mas na verdade você está dando 100 mil, né? E então você está gastando mais do que deveria. E ele vai durar enquanto você viver essa criatividade. No momento em que você acessar a criatividade, você entra na senilidade precoce, que ele chama, né? A patologia, o erro, tudo isso. E ele diz que muitas pessoas têm o problema de se fixar no desejo de ser reconhecido pelos outros, na imagem, nesse espelho, né? Desse reconhecimento dos outros. Então, ela precisa ter prudência com relação a isso, né? Porque a existência é esse saber gerir, né? O quanto o quanto a vida te dá e o quanto que eu vou investir, quanto que eu vou depositar isso nos outros também. Agora, para finalizar, gente, rapidamente vou falar os outros pontos que ele coloca. Esses dois primeiros foram os mais profundos, os mais longos, mais filosóficos, né? Mais bonitos também, poéticos. Agora ele fala de questões bem práticas, eu vou ser rápida aqui para finalizar. Então, ele entra no tema da mídia, tá? E é muito interessante o tema da mídia. Eu até tinha ficado com preguiça de ler a questão da mídia, porque para mim é uma coisa tão já que a gente está cansado de ouvir, de falar, mas é interessante reler e rever essa questão, né? Porque ele fala que a mídia é uma fita giratória que convenciona os nossos comportamentos. Então, ele vai nos convencionar em termos de mercado, religião, sexo, ideologia, sentimento, política. Então, é como se fosse um filtro que vai convencionando as pessoas e que vai obscurecer essa ética, estética da nossa vida. Então, ele fala também que a música é uma ferramenta muito utilizada para isso. Eles colocam certo tipo de vozes, de letras, que vão reduzindo a nossa energia mental e vão trazer imagens que dão quase como uma instrução robótica, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas muitas músicas, a letra é sobre amor, né? E a vida é muito mais do que um amor de casal estereotipado. E é o que geralmente aparece nas músicas. Então, o sujeito fica paralisado e polarizado naquela ótica, que muitas vezes também distorce a nossa percepção visceral. A gente fica preso àquilo. Isso também os filmes, as novelas, né? Porque era telenovela, ele fala, né? Então, os canais de TV, que graças a Deus a gente não assiste mais tanto TV aberta, né? Acho que isso está diminuindo. Mas são máquinas que a gente acaba se transformando em máquina para esse sistema, que consome esse sistema. Então, ao invés da gente entrar nesse horizonte do ser, da novidade, da criatividade, da alma, a gente entra nessa fixação de estereótipo, a gente fica preso a essa máquina do sistema. E ele fala também que o futebol é um bom sedativo psicológico provisório para a massa. Então, ele fala que no futebol muitas pessoas vão viver a descarga de agressividade. Também alguns espetáculos de teatro, enfim, cinema. Então, é como se... E ainda os jogos de futebol, o teatro é ainda mais vistoso porque é vivido ali, né? Um fingimento vistoso. Mas qual que é o problema, gente? O problema é que você não vive na sua vida aquela agressividade. Então, você precisa canalizar ela nos jogos, ou no teatro, por exemplo. Então, isso é esquizofrenia. Isso é esquizofrenia, porque o teu instinto está lá travado, ok? Então, o autor, ele coloca que essas coisas, elas não precisam ser evitadas, mas elas têm que ser conscientizadas. Você tem que saber do que se trata e não pode se deixar envolver por isso. Você tem que observar como quem olha de fora. Porque se você se envolve, a sua sensibilidade ela vai se reduzir. Ok? É simples assim. Eu sei que é pesado para algumas pessoas, mas vocês acham que é muito evidente isso, ainda mais hoje em dia, né? Eu vejo que a gente tem o problema das redes sociais, do Instagram, tem muitos filmes, né? O quanto que esses canais de filmes que a gente assina, né? Não vou mencionar nomes, mas o quanto eles são repetitivos, né? É difícil encontrar algum conteúdo fora da curva, diferente, né? E que estimule também para o bem-estar. A maioria dos programas são um reflexo da agressividade e do erotismo, né? Então, as pessoas assistem aquilo porque elas não vivem na vida delas,
e assistem filmes muito agressivos e muito eróticos para compensar tudo aquilo que eu não me permito viver, né? A agressividade seria minha construção da novidade do meu ser, e o erotismo, essa estética, esse prazer, né? na construção, essa novidade. Ok? Então, vamos para o próximo. Ele fala depois do entourage socioafetivo. Então, são as nossas relações afetivas que elas constantemente têm que ser verificadas, porque elas também podem se tornar estereotipadas, então se perde o vivo ali, a novidade criativa da relação. Isso, ele coloca um ponto aqui, principalmente na relação de casal, tá? Que tem que ter muito cuidado para não atribuir um erro ao parceiro, ou considerar aquele parceiro como propriedade, porque cada um é um, né? E esse respeito à individualidade, à liberdade é essencial. Então, a gente tem que se perguntar, eu estou sendo uma função para o meu parceiro otimal, né? O que vai acontecer comigo se essa pessoa for embora? Como que eu vou ficar? E ao menos cogitar é importante, né? Dialogar com si e se questionar. Está válido ainda? Devo permanecer? Não? Né? Eu tenho que constantemente ir verificando e estar atento a essas questões, né? E tem muitas relações de casais tóxicas, ok? De interesse, onde predomina o sexo, né? É que a gente tem que ficar atento, ok? Isso é muito importante, porque a intoxicação é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, você não se dá conta. Quando você vê, você está envenenado. Então, tem que cuidar muito. Ele fala também das relações de amizade. E ao mesmo ponto, ele coloca que uma amizade é preciso saber construir. E que é muito importante que estejam no mesmo nível, né? Que uma relação onde um está muito abaixo, um está muito acima, é difícil. E aqui a gente não está falando de uma situação meramente externa, financeira, mas uma questão de alma mesmo, de consciência. E por quê? Porque a amizade é uma troca onde os dois vão receber, né? E quando um não está bem, você pode lesar a dignidade daquela pessoa, né? Então, na amizade é muito importante ter essa sinceridade, ter essa situação de saber se construir junto com o outro, uma paridade, né? E se você não tem essa certa paridade com seus amigos, você acaba se desvalorizando. De novo, tudo é uma questão de frequência, ok? Então, se você força muito para estar com aquela pessoa, ou se você tem algum tipo de piedade, né? Enfim, tá com aquele amigo por piedade, qualquer questão, né? Ligado, o outro se sente como alguém que vive de esmola ali, tá ali só para te agradar. Então, cada um dos dois tem que amadurecer ali nesse caminho da relação, ó. Tem que ser uma relação muito limpa, muito transparente, ok? E claro que a amizade, quando é uma amizade boa, ela também pode eventualmente se tornar em algo fixo, numa cumplicidade de um estereótipo. Então, entrar nesse âmbito patológico. Por isso, esse estímulo contínuo é muito importante. Ele fala também que na relação de amizade pode acontecer o que ele chama de tensão erótica bloqueada, que vai nivelar ambos numa regressão. E aqui ele fala de um eventual até um sexualismo, né? Então, precisa estar atento, né? Não que isso seja errado, não é errado ser homossexual, enfim. Não é isso que ele quer dizer. O que ele coloca é algo que não é conscientizado e é descarregado ali na amizade. Então, é uma sexualidade que pode ser sublimada na brincadeira ali, mas que acaba sendo um lugar de uma descarga não funcional. Então, muitas pessoas, elas insistem na amizade para filtrar algumas emoções que elas não conseguem viver na vida delas. Então, existe também um estereótipo de mediocrização ali, né? Então, a pessoa fica forçando longas conversas ao vazio e tal. E daí, como é que você vai investir a tua abundância vital, né? Em mais criação? Porque o prazer, ele tem que estar em função disso, né? Dessa personalidade criativa. E, às vezes, tudo aquilo que fixa é ruim. Ele fala depois, em seguida, da semântica fantasma, né? Que são essas pessoas, essas circunstâncias que eventualmente no passado eram boas e que hoje em dia podem não ser mais. Então, por exemplo, no passado eu conversava com essa pessoa, ela estava bem.
Hoje ela já não está bem, mas eu continuo guardando a memória. A água era limpa, a nascente estava ali, cristalina, e hoje a nascente é podre, mas eu vou continuar buscando água na nascente podre, né? Então ele fala que as pessoas mudam, e a semântica fantasma é quase que uma nostalgia, uma recordação, uma ternura, né? Às vezes a gente chora por alguém que pode já ter morrido, ou pode estar vivo ainda, mas é algo que a gente fica ligado e que leva a nossa psique ao vazio. E até aqui ele coloca ele fala algo ligado à religião, a Cristo, né? Que Jesus Cristo falou. Aqui, ó. A mente deve matar a referência em relação ao outro, que na realidade é patológico. Ele coloca. Esse era o significado das palavras de Cristo, quando ele dizia: se a sua mão fizer pecar, corte. Ele queria dizer para cortar aquele feeling que leva à doença, aquele investimento em relação ao objeto que causa patologia. Então, se entra no reino dos céus, ou seja, o reino do ser e do saber. Não se pode servir a dois senhores. Ou se serve a mente, se corta o coração, ou se realiza o holocausto do coração. Então, ele fala da importância de você saber cortar essa semântica fantasma. E para terminar, mais alguns pontos curtos agora, força de vontade, ele fala. Ele diz a importância dessa força de vontade e que é muito engraçado. Ele fala uma hora que você precisa de força de vontade até para ser um estúpido, para ser um ignorante, né? Então, a força de vontade é tudo na nossa vida. Que a natureza já nos dá tanto, né? Às vezes a gente precisa trabalhar, precisa se exercitar para ser um mesmo ignorante. Então, é importante você juntar a força de vontade com a inteligência, né? E é preciso saber direcionar a força de vontade para um escopo vencedor. Né? Por isso a fala dele de que você pode usar a força de vontade para ser um estúpido. Né? Então, você precisa saber direcionar isso e que vontade significa ação que quer. Ok? Você curta, porque é curto também esse subcapítulo. Depois ele fala sobre uma nota sobre a religião, né? Que ele fala que para um homem realizado, a religião ela é uma entre tantas palavras, né? E ela pode ser válida no sentido pedagógico para a massa, mas para o sábio ele vai superar a religião, porque ele tem uma evidência superior. E toda a religião como instituição, ela vai ser instrumentalizada pelo monitor de deflexão, porque ela vira uma lei, um dogma, uma regra, uma ideologia. Em nome de Deus se justificam tantas infantilidades, ok? Então, essa é a atenção na religião. Ele fala depois também sobre o fumo, que o fumo tem uma questão aqui muito sutil, né? Que ele pode implicar numa sanidade ou não. Porque toda vez que a pessoa está tensa e ela fuma, ele vai ser nocivo aos pulmões, ao corpo, inclusive o cheiro vai ser ruim. Agora, se a pessoa... Agora ele lembra também no capítulo que os sábios, hindus, os índios, as tribos se reuniam para o fumo, né? E o fumo, o cachimbo, ele representava uma confraternização sagrada, né? E uma representação desse prazer estético, mas era quase como um silêncio para você encontrar a sua alma, encontrar respostas, né? E através do fumo ter esse prazer estético. Então ele pode ser um grande prazer, ele fala teatro valorizador, né? Porque quando você fuma tem toda uma pose também, quase que teatral. E para finalizar, então ele fala sobre a vigilância do eu. Ele diz 3 técnicas para a gente permanecer, se manter o eu vigilante, né? Que entra um pouquinho no que o Dylan falou ali, né? Da gente ter esse autocuidado contínuo, essa vigilância, ela nos ajuda. Então, quais são as 3 técnicas que ele coloca para isso? A primeira é quando você está falando com alguma pessoa, você se mantém sempre atento a alguma parte do seu corpo. Pode ser um anel, né? Uma veste que você esteja usando, uma roupa, né? Ou olhar para a mão, enfim. Isso vai te ajudar a ter essa certa sensibilidade na referência em si mesmo. O segundo ponto é não se preocupar tanto com o fato dos outros, ou não se ocupar disso. Porque, eventualmente, se você se ocupa demais, você pode até sonhar com a situação do outro.
e você vai perder vitalidade, né? Porque você está muito preocupado com o problema do outro, com a questão do outro. E isso não é bom. Uma outra questão é nunca se esforçar para estar com alguém. Você fica com aquela pessoa enquanto tá ok, tá válido, né? Tá fluindo, mas quando você está se esforçando para manter a situação agradável ali, a vontade interior cessa, eu não posso mais ficar ali, né? Ou se eu tiver que ficar, eu tenho que fingir que eu estou participando, mas não me envolver, né? Ficar muito centrada em mim. Então, essa foi a live de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, perguntem, né? Imagino que não tem muitas dúvidas. E depois a gente vai falar no próximo encontro sobre como a gente vai salvaguardar a evolução do nosso prazer. A gente vai falar também sobre a consciência da força, do investimento, a ética do profissional, tantas coisas, ok? Então, muito obrigada pela presença de todos, muito boa noite, e a gente se encontra nos próximos dias. Obrigada, boa noite, pessoal.